orando, pedindo a Deus que viesse trazer uma palavra ao meu coração para trazer aos irmãos aqui essa noite. E eu quero falar essa noite sobre o território que mais o diabo nos ataca. Aqui é a primeira vez que a gente encontra no Novo Testamento a palavra tentação. É a primeira vez que você vê no Novo Testamento. E essa palavra tentação aqui na língua grega tem um significado de experimentar, testar. Na língua grega também tem uma ideia de solicitar a alguém a fazer o mal. É isso que significa aqui a palavra tentação, neste texto aqui que nós acabamos de ler. Quando a gente vai analisando aqui esse texto, a gente precisa ver alguns detalhes dessa atitude de Satanás em tentar a Jesus. E eu quero que vocês me acompanhem com a sua Bíblia aberta aí. O primeiro detalhe que eu quero analisar com os irmãos aqui essa noite é que o diabo, ele tenta a Jesus após ele ser ungido com o Espírito Santo. Quando Jesus é batizado no Rio Jordão, simultaneamente, ele também recebeu a unção do Espírito Santo para executar a obra terrena. De modo que se cumpre ali em Jesus o que está em Isaías capítulo 61, quando diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para libertar os cativos, curar os enfermos, pôr em liberdade os oprimidos do diabo e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então o diabo, ele termina tentando Jesus partindo por esse prisma. Jesus estava sendo ungido pelo Espírito Santo e por essa razão o diabo então vem para atacá-lo. Outro detalhe que a gente precisa analisar aqui é que Satanás, ele vem atacar Jesus, atacando principalmente as fontes de fraqueza de toda a raça humana. Pelo menos 3 fontes de fraqueza da raça humana, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A gente vê na Bíblia, na primeira epístola de João, quem puder me acompanhar, me acompanhe, capítulo 2, versículo 16. João diz assim: porque tudo que há no mundo, há a concupiscência da carne, há a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então o diabo, ele vem atacar Jesus nessas 3 fontes de fraqueza humana, tentando a Jesus através da concupiscência da carne, através da concupiscência dos olhos e através da soberba da vida. Mas outra coisa de detalhe que eu quero que os irmãos analisem aqui comigo nessa introdução é que essa tentação de Jesus aqui foi literal, foi real. Aqui não é uma encenação, aqui não é uma coisa fictícia. Aqui a tentação é literal. Nós estamos falando de um ser que era 100% Deus, mas também era 100% homem, que tinha fraquezas, tinha necessidades, como todo ser humano tem, de fome, de sede. Porém, a Bíblia deixa claro, e aqui fecha o leque para dizer, na carta anônima aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, que em tudo Jesus foi tentado, mas sem pecar. Jesus não conheceu o pecado. Aliás, o nascimento de nosso Senhor Jesus não foi por ação de homem e de mulher, que traz consigo o pecado original. Então esses são os detalhes a princípio que eu quero que os irmãos analisem comigo aqui, nesse texto que nós acabamos de ler. Porém eu quero me aprofundar um pouco para mostrar aos irmãos as razões também pelas quais o diabo ataca a Jesus. Quem está comigo, diga amém. Em primeiro lugar, Satanás, ele vem atacar a Jesus porque Jesus estava sendo guiado pelo Espírito Santo.
orientado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. No texto que vocês acabaram de ler comigo, diz a Bíblia que ele estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Marcos e Lucas usam as mesmas expressões. Uns dizem guiado, outros falam conduzido. Mas o fato é que Jesus estava sendo guiado pelo Espírito Santo. E quão maravilhoso é quando o crente é guiado pelo Espírito Santo, quando o crente é conduzido pelo Espírito Santo. Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, versículo 16, e Paulo diz que quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não damos ocasião às obras da carne. Por esta razão que o diabo vem tentá-lo. Segunda razão pela qual o diabo vem atacar Jesus é porque Jesus Cristo havia orado 40 dias e 40 noites. E se tem uma arma poderosa que o crente utiliza para vencer Satanás, é a oração. A oração é mais poderosa do que louvor. A oração é mais poderosa do que pregação. Com a pregação nós conseguimos atingir o coração dos ouvintes, mas com a oração você atinge o coração de Deus. E o diabo sabe que quanto mais você ora, mais você se arregimenta. Quanto mais você ora, mais você busca poder e adquire mais poder. Quanto mais você ora, mais força espiritual você consegue ter. A Bíblia já diz que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Paulo fala escrevendo a carta aos Efésios capítulo 6, versículo 18. E depois que Paulo traz toda a lista das armas espirituais, Paulo diz, orando em todo tempo. Portanto, o diabo vem atacar Jesus porque ele estava orando 40 dias e 40 noites de oração intensa. Terceiro, o diabo vem atacar Jesus porque ele tem necessidade física. Ele tem fome. Satanás não tem um poder da onisciência, mas ele tem uma capacidade de persuasão muito forte. Spurgeon chega a dizer que o diabo é tal qual um psicólogo universal que estuda a vida humana 24 horas. Então ele vê Jesus e percebe que Cristo estava exaurido, cansado e fatigado, e ele chega. E ele vem atacá-lo. E quando o diabo começa o diálogo de ataque, veja na sua Bíblia, se você me acompanha, que ele usa por 2 vezes a expressão, se tu és o Filho de Deus. Quando o diabo utiliza essa expressão, se tu és o Filho de Deus, Satanás não estava dizendo, será que ele é de verdade o Filho de Deus? O diabo não tinha dúvida de que Jesus era o Filho de Deus. Quando ele utiliza a expressão, se tu és o Filho de Deus, é como se o Satanás, o diabo, o adversário, tivesse uma ideia fixa de que em algum momento Jesus iria ceder à sua tentação. E sendo assim, se Jesus cedesse à sua tentação, logo o diabo estava entendendo de que Jesus não tinha uma relação tão especial com o Pai. No entanto, o Senhor Jesus me levou no dia de hoje para meditar sobre os territórios que o diabo atacou Jesus. E eu quero extrair lições espirituais desses territórios em que Satanás atacou a Jesus. E a minha expectativa é que o Espírito Santo possa alcançar corações aqui para falar convosco esta noite.